Dizem que quando alguém está destinado para você, nada pode impedir. Mas Carl Jung via isso de outra forma. Para ele, quando duas almas se encontram, não é o acaso que fala, é a psique. É a energia profunda que vibra por baixo de tudo o que chamamos de lógica, decisão ou escolha. Existem encontros que não são apenas encontros, são ativações, são chamados, são espelhos que revelam partes de você que estavam adormecidas, esperando justamente aquele toque invisível para despertar. E o mais desconcertante é isso. Às vezes, a alma que mais te desperta não veio para ficar. Veio para abrir uma porta dentro de você que jamais poderia ser aberta sozinho. Hoje, não vamos falar de romances comuns. Vamos falar daquilo que Jung considerava um dos fenômenos mais raros da experiência humana. A ressonância entre duas almas. Quando isso acontece, nenhuma força externa separa, porque o que foi despertado não se desfaz. Se você já sentiu que conheceu alguém que não era novo, mas reconhecido, como se já houvesse um vínculo antes mesmo do primeiro olhar, então este vídeo é para você. As pessoas repetem que quando duas pessoas são destinadas, elas se encontram de qualquer forma. Mas Jung desmontava essa ideia romântica. Para ele, não é o destino que une duas pessoas. É a energia psíquica, a vibração interna, que faz duas almas entrarem em sintonia no exato momento em que ambas estão prontas, ou vulneráveis, para viver aquela experiência. Nada é aleatório na alma. Nada é por acaso. Quando duas almas se reconhecem, não é porque uma força externa decidiu juntá-las. É porque dentro delas algo já estava alinhado. E esse alinhamento não tem a ver com história, com tempo, com lógica. Tem a ver com processo interno. Jung chamava isso de sincronicidade. Acontecimentos externos que coincidem perfeitamente com estados internos, criando a sensação de que era para acontecer. E é por isso que um encontro pode ser breve, mas inesquecível. Pode durar horas, mas mudar anos dentro de você. A maioria dos vínculos que temos na vida é construída na superfície. Rotina, afinidades, circunstâncias. Mas as ressonâncias profundas acontecem no subterrâneo psíquico, onde o consciente não manda e onde o ego não controla. É por isso que algumas pessoas passam anos com você e não te tocam a alma. Outras passam minutos e deixam raízes eternas. Não confunda constância com profundidade, nem duração com destino. A alma não busca histórias bonitas. A alma busca encontros necessários. E quando esse reconhecimento acontece, algo muito antigo dentro de você desperta. Uma memória que não é racional, mas emocional. Não é lembrança, é identificação. Como se o outro te devolvesse uma parte perdida da sua própria essência. Como se te mostrasse algo invisível que você carregava, mas nunca tinha visto. Esse reconhecimento não se explica, se sente. E é exatamente por isso que mesmo quando essas almas se separam, a energia não se rompe, porque o que se uniu não foi o corpo, não foi a mente, não foram as circunstâncias, foi o inconsciente, foi o que Jung chamava de self, a parte mais profunda e verdadeira do ser. Quando duas almas se encontram nesse nível, nada volta a ser como antes, nem você, nem o outro, nem o silêncio entre vocês. Existem amores que parecem encontros e existem encontros que parecem destino. Mas para Jung, o que diferencia um do outro é simples: o impacto na alma. A maioria das pessoas que passa pela sua vida não toca o seu inconsciente. Mas há uma minoria, raríssima, que aciona algo onde ninguém jamais tocou. Não é paixão, não é idealização, não é carência, é despertar. Quando duas almas se reconhecem, cada uma ativa na outra uma energia que estava adormecida.
É como se você tivesse vivido anos no automático e, de repente, uma única conversa te devolvesse a sensação de estar vivo, atento, desperto. Jung dizia que certas pessoas funcionam como chaves psicológicas. Elas abrem portas internas que você, sozinho, jamais abriria. Não porque te completam, mas porque te revelam. E isso é extremamente desconfortável. Porque ao mesmo tempo em que parece mágico, parece perigoso. Ao mesmo tempo em que acolhe, também expõe. Ao mesmo tempo em que aproxima, também assusta. É por isso que esses encontros são acompanhados por sensações paradoxais. Familiaridade imediata, profundidade sem explicação, atração emocional fora do normal, sensação de que o outro te viu, medo inexplicável da perda. Não é exagero, é inconsciente. Jung explicava que quando o self, sua identidade profunda, entra em contato com o self de outra pessoa, surge uma energia arquetípica, impossível de controlar. É como se duas almas conversassem antes mesmo das mentes se apresentarem. E o mais importante, essa ressonância não é sobre ficar junto, é sobre despertar algo em você que precisava ser visto. Essa é a parte mais difícil de aceitar. As pessoas acreditam que intensidade significa destino, mas intensidade significa revelação. Quando alguém desperta partes de você que estavam soterradas pelo tempo, pela rotina, pela dor, essa pessoa já cumpriu um propósito sagrado, esteja ela destinada a ficar ou não, porque o amor que desperta é sempre maior do que o amor que simplesmente acontece. Para Jung, o caminho da alma nunca é o caminho confortável. A alma não se move na direção do prazer. Ela se move na direção da integração. Por isso, muitos dos encontros mais profundos que você já viveu foram também os mais difíceis. Os mais confusos, os mais intensos, os mais cheios de contradição. Não porque eram errados, mas porque eram verdadeiros demais. Existe um equívoco gigantesco no imaginário moderno. Acreditamos que a pessoa certa é aquela que chega trazendo leveza, calmaria, ausência de conflito. Mas Jung dizia que nenhuma transformação acontece onde nada nos desafia. A alma se atrai não pelo que é fácil, mas pelo que é necessário para o seu processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Por isso, a alma se atrai por quem mostra sua sombra, se atrai por quem desperta seu medo, se atrai por quem revela sua ferida, se atrai por quem desorganiza seu ego. Não para quebrar você, mas para te despertar. A alma não quer conforto, quer crescimento, e algumas conexões são justamente o gatilho que inicia esse crescimento. Não são encontros tranquilos, são encontros transformadores. Jung dizia que o amor profundo não existe sem dor. Não a dor destrutiva, mas a dor que revela, a dor que tira máscaras, a dor que liberta. Essa é a dor do despertar. E aqui está o ponto central. Muitas dessas conexões vêm apenas para te ativar, não para te acompanhar. Algumas pessoas tocam suas feridas mais antigas sem nem perceber. Outras despertam talentos, desejos e verdades que estavam adormecidos. Outras te mostram exatamente onde você ainda tem medo, onde ainda não se conhece, onde ainda se esconde. Essas pessoas não vêm para completar sua vida. Vêm para iniciar seu renascimento. E Jung dizia, não há despertar da consciência sem dor. Por isso, certos encontros que duraram pouco, viveram para sempre dentro de você. Não pelo tempo, pela profundidade. Agora entramos no ponto mais profundo de toda a psicologia junguiana sobre o amor. A projeção da ânima e do ânimos. Cada homem carrega dentro de si uma imagem feminina idealizada, a ânima. Cada mulher carrega uma imagem masculina idealizada, o ânimos. Essas imagens internas são formadas desde a infância, pela mãe, pelo pai, pelos traumas, pelos silêncios, pelas carências, pelas ausências.
E é exatamente por isso que alguns encontros parecem explosivos, profundos, inevitáveis. Você não se apaixonou pela pessoa real. Você se apaixonou pela parte de si mesmo que viu refletida nela. Esse é o ponto central da psicologia junguiana. Quando uma alma reconhece outra, não reconhece o outro. Reconhece a si mesma. É por isso que você sente que já conhecia alguém. Sente que o vínculo surgiu antes de qualquer lógica. Sente que houve uma ligação imediata. Sente que a conexão não foi aprendida, foi lembrada. Porque você não está lidando apenas com a pessoa. Você está lidando com a imagem profunda que sua alma projetou nela. Essa projeção é tão poderosa que desperta partes esquecidas da sua personalidade, ressuscita desejos antigos, ilumina feridas que você nunca percebeu, revela carências que estavam escondidas, expõe talentos que você não explorou. A projeção da ânima e do ânimos não é fantasia. É um processo arquetípico, um movimento da psique tentando recuperar suas partes perdidas. É como se sua alma dissesse: agora você tem a chance de se ver. Mas aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Projeções não duram, porque ninguém consegue sustentar para sempre a imagem que você colocou sobre ela. É por isso que muitas conexões intensas terminam antes mesmo de começarem. Não é falta de amor, é excesso de verdade. Quando a projeção se desfaz, sobra o aprendizado. E é esse aprendizado que permanece para sempre. A maior ilusão romântica é acreditar que duas pessoas se encontram quando o universo decide. Mas Jung dizia que duas almas só se unem de verdade quando ambas já fizeram o caminho interior. O amor imaturo projeta. O amor maduro reconhece, o amor imaturo idealiza, o amor maduro integra, o amor imaturo espera ser salvo, o amor maduro caminha ao lado. É por isso que tantas relações intensas acontecem no momento errado. Não porque a vida seja cruel, mas porque cada alma precisa atravessar sua própria noite escura antes de poder se unir a outra de forma verdadeira. Antes de encontrar alguém, você precisa encontrar a si mesmo. Antes de amar alguém, precisa amar sua própria sombra. Antes de sustentar uma relação profunda, precisa sustentar sua própria verdade. E Jung dizia que a união verdadeira acontece quando a ânima e o ânimos deixam de ser fantasmas projetados. A sombra deixa de ser negada. O ego deixa de comandar tudo. O self começa a conduzir o processo. Quando isso acontece, duas almas não se unem por necessidade, mas por consciência. E a consciência não precisa de garantias, não precisa de promessa eterna, não precisa de perfeição, precisa de verdade. Por isso, quando duas almas estão maduras, não existe força externa capaz de separá-las, não porque se completam, mas porque se reconhecem. Aqui está a parte mais profunda e talvez mais dolorosa de toda essa jornada. Nem todas as almas que despertam a sua vão caminhar ao seu lado. Muitas vêm para ativar, não para permanecer. Muitas vêm para abrir, não para construir. Muitas vêm para iniciar o processo, não para terminá-lo com você. E está tudo bem. Jung dizia que uma separação externa muitas vezes é uma união interna, porque a verdadeira função daquele encontro não era formar um casal, mas formar um novo você. Por isso, algumas pessoas nunca saem de dentro de você, mesmo que tenham saído da sua vida, porque elas tocaram o que é eterno, não o que é circunstancial. E quando uma alma toca a outra nesse nível, a conexão nunca desaparece. Ela muda de forma. Ela deixa de ser presença e se transforma em eco, em guia, em memória viva, em símbolo. E Jung repetia: o que é real na alma nunca se perde. Por isso, se você pensa em alguém sem motivo, se sonha com alguém, se sente que a energia daquela pessoa volta em momentos importantes, isso não é obsessão, é ressonância.
é o rastro de um encontro profundo que continua trabalhando dentro de você, porque o amor que desperta não precisa de convivência para ser verdadeiro. Ele precisa apenas de autenticidade. No fim, você não precisa saber se essa pessoa vai voltar, se era sua metade ou se estava destinada a ficar. Essas perguntas pertencem ao ego. A alma só pergunta uma coisa: o que essa conexão despertou em mim? Se algo se abriu, se algo se iluminou, se algo renasceu, então a função desse encontro foi cumprida. E Jung dizia que aquilo que desperta a alma não é perda, é iniciação. Se um dia outra alma vibrar na mesma frequência, você vai reconhecer. E se não, você continuará inteiro, porque o que você procurava no outro, na verdade, era a si mesmo. Se este conteúdo tocou sua alma, deixe seu like, se inscreva e compartilhe nos comentários. Agora entendo o que minha alma precisava ver. Seu despertar já começou.